Terças-feiras nós temos passes a partir das 19h30 até as 19h50, 19h55, por aí. E às 20 horas nós temos a palestra. Então, todas as terças-feiras é dia de palestra. E eu só queria voltar um pouquinho no cantinho Meimei, né? Porque, assim, que tipo de atividade que se é feita, né, neste cantinho? São atividades de artesanato, né? Então, tem pintura em tecido, tem as bordas dos panos de pratos trabalhadas, costuradas, com aquele patchwork que chama, né? Patchwork. Crochê, tricô, né? Bordado em tecido xadrez, em vagonite. E o caminho também. Né? Tem tricô também, o crochê. Tricô é bem pouco, mas é crochê que se faz em volta dos tecidos, né? Se borda e depois faz um acabamento. Então, a gente chama isso de terapia ocupacional, né? É terapêutico, né? Quando a gente trabalha com as mãos, com a mente, relaxa. E, ao mesmo tempo, né, é um trabalho solidário, porque depois todos os produtos serão revertidos em benefício da casa, né? Então, a gente sempre oferece todas as produções dos nossos eventos coletivos, nos chás, né? E a gente pode estar adquirindo essas peças. Então, nós precisamos de pessoas para estar ali se reunindo, produzindo essas peças, né? A gente vai conversando, batendo papo, tomando um chá, um café, né? E alivia a nossa mente e auxilia sempre o próximo. Aí no sábado temos a yoga. Fala, Mari. Tem que ver se o yoga, como se falam hoje, né? Não é yoga. No meu tempo era yoga, hoje é yoga. Né? Então vamos lá. Então, normalmente a yoga ela funciona das 9 às 10 da manhã e todas as pessoas que estiverem interessadas nesse tipo de atividade, é só falar com a Simone ou com o Eduardo. Né? Se você falar com o Eduardo, ele te encaminha, ele dá o número, dá o cartãozinho direitinho para você combinar com a Simone a sua participação nos grupos de yoga. Domingo temos a evangelização infantil, né, que é justamente para esse tipo de atividade que nós estamos precisando de voluntários para estar ali nos auxiliando na evangelização das crianças. Atende crianças de 5 a 8 anos. 9 anos. A atividade com as crianças é das 9h30 da manhã até as 11h. E no domingo também nós temos passes, né? Os passes começam das 9 da manhã às 9h30. E para os pais e para os visitantes, aos domingos também tem uma palestra, que ela começa das 9h30 às 10h30. Então, enquanto as crianças fazem atividade ali na sala de evangelização, os adultos ficam aqui neste recinto, trocando ideia, fazendo roda de conversa, ouvindo umas palestras, né, falando sobre o Evangelho, sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Então, todos estão convidados também para participar destes momentos aos domingos. E aquelas pessoas que não querem fazer perguntas diretas para a gente, nós temos ali uma caixinha no balcão ali, que pode escrever a dúvida que tenha e colocar na caixinha, tá certo? Cada 40 dias, mais ou menos, 40, 45 dias, nós temos esse bate-papo mais frontal assim, de perguntas e respostas. Então, eu queria perguntar, mas fico com vergonha. Quer pôr o nome? Põe. Não quer pôr o nome? Beleza, está servindo do mesmo jeito. A intenção é que não fique dúvidas para ninguém, porque a dúvida não auxilia ninguém, certo? Muito pelo contrário, ela dá um nó na gente e a gente não consegue entender o que a gente tem que fazer na vida. Por isso nós temos a caixinha de pergunta, porque eu quero saber isso, quero saber aquilo. Uma hora, nesses 40, 45 dias, nós vamos responder as perguntas todas. A Mari vai responder todas. Né? Só se eu abrir aqui o Google. Nós temos a nossa biblioteca ali, temos empréstimos de livros. Você quer ler alguma coisa, quer algum tema relacionado ao Espiritismo ou à doutrina espírita, nós temos ali, é só pegar o livro, anotar ali no caderninho e ler à vontade. E quando trouxer, dá baixa lá, você mesmo já troca por outro, né, para poder, vamos dizer assim,
se alimentar da parte espiritual também. E é muito interessante porque se vocês forem ali nas estantes e passarem os olhos, vocês verão que tem romances, né, de vários autores espirituais, de várias histórias, vários tempos históricos. E os romances, eles nos auxiliam a fazer ali no nosso emocional um trabalho emocional conosco mesmo, né? Porque às vezes a gente está tão desiludido com a vida, inseguro, e de repente ali dentro daquele romance te traz uma situação parecida ao que você está vivendo, te traz ali uma resposta, te traz ali uma reflexão. Então, assim, há pessoas que têm preconceito em relação aos romances, né? Mas a gente consegue aprender muita coisa através dos romances. E tem também, que eu estava olhando hoje ali, livros também muito interessantes em relação à doutrina mesmo, né? Eu vi ali o livro sobre passes, né? Então, fala o que é o passe, como é que funciona, o que acontece, qual é a interação, que interação é essa que acontece entre o médium passista e você e o plano espiritual. Então, ali tem livros muito interessantes para estar ali nos instruindo sobre as próprias práticas da doutrina. Então, tem os livros doutrinários, né? Tem o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, além dos romances, e livros realmente para a gente aprender, né, sobre as práticas que nós fazemos aqui, por exemplo, né? Temos ainda essa campanha, nós não deixamos a campanha dos alimentos, certo? Quem puder, um quilinho de qualquer coisa sempre ajuda. Para quê? Porque são muitas pessoas que batem à nossa porta e, na medida do possível, nós auxiliamos de alguma forma, tá certo? Se alguém puder nos ajudar. E no inverno, como está agora, quem tiver mantas, cobertores, agasalho de frio que possamos doar, também nós estamos recebendo. Porque apesar dos dias quentes, né, quando começa a cair à tarde, à noite, assim, tá muito frio mesmo. Então, sempre é bom a gente ter umas mantas de reserva para estar oferecendo a todos aqueles que vêm aqui buscar, né? Então, a gente precisa ali... E sempre vem. A gente precisa sempre ter umas reservas de alimentos, reservas de mantas, cobertores, para a gente estar oferecendo. Porque é uma casa grande, né, bem visível, bem no centro do bairro, e ela é uma referência para todas as pessoas. E nós temos também um canal no YouTube, que é o canal Irmã Zoraide, né, onde a gente posta as palestras. Nós temos nas plataformas de música, as músicas produzidas através da lição dos evangelhos, através das mensagens dos nossos amigos espirituais. Então, assim, tem no YouTube e tem também nas plataformas de Spotify, na Deezer, também estão lá as nossas músicas. Então, assim, ali está direitinho o endereço do canal, né? A gente pode tirar um print, né, e já acessar para estar conhecendo, né? E é interessante a gente falar sobre as músicas, porque as músicas, elas trazem ali a lição do Evangelho, né? E tem variados ritmos, né? Tem aquelas mais compassadas, mais agitadas, mais lentas, mais reflexivas, né? Tem para todos os gostos, né? E nos auxilia a fixar as lições do Evangelho, né? Toda semana nós temos ali um trecho do Evangelho. Nós estamos iniciando o capítulo 9, né? Então já tem música referente ao Evangelho dessa semana, que nós começamos o capítulo 9, né? E nos auxilia a pensar sobre o que foi lido na segunda-feira, a pensar sobre o que foi ouvido na segunda-feira em relação às psicografias e a pensar realmente sobre o que Jesus nos disse e na nossa vida, como é que a gente pode estar ali absorvendo tudo isso e praticando em nossa vida. E muitas vezes nós somos mais auditivos do que visuais, né? E tem gente que é muito visual. Por isso eu já falei pro Elber já procurar um jeito de fazer clipes, né? Os clipes das músicas, porque tem gente que foca mais na imagem e tem gente que foca mais no ouvido. Então, por enquanto, a gente vai focar mais na audição, ouvindo as músicas, pensando sobre elas. E no futuro, quem sabe, o Elber produza uns videoclipes e aí vai unir útil ao agradável, né? Ok.
Então, para aqueles que desejam, que se sintam bem, vamos fechar os nossos olhos, pedir para Jesus nesses momentos abençoar o nosso encontro, abençoar a nossa noite. Obrigado, Senhor, pelo dia que passamos. Obrigado, Senhor, pelas reservas de amor que colocaste em nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, as bênçãos para esse momento, que possamos contar com a presença dos nossos amigos espirituais, os trabalhadores da casa, toda a equipe do Irmã Zoraide, que nos assiste e nos fortificam. Senhor, abençoe o nosso intento da noite, que ele possa ser útil e instrutivo para todos nós, e que possamos sair com o coração aliviado e tranquilo para mais uma noite de paz. Que as suas bênçãos sejam sobre todos nós, Senhor. Que assim seja. Como nós falamos das perguntas e respostas, temos uma aqui. Como funciona a cromoterapia? Aqui eu vou fazer um adendozinho. A nossa não é cromoterapia, é fluidoterapia. Certo? Né? Para que serve cada cor de luz? Certo? Como funciona e para que serve cada cor de luz? Pois não, senhora. Nós vamos ter que começar a falar dos chakras, né? Dos nossos centros de força. Que nós somos movidos por energias, né? E cada órgão nosso, ele é ali vitalizado por esses centros de força. André Luiz, ele fala sobre centros de força, né? Mas nós conhecemos assim comumente como chakras. Mas na linguagem espírita é centros de força. Centro energético ou centro de força? Aqui são os chakras, ou os centros energéticos que nós temos. Tá certo? São os mais... Os principais. Mais utilizados ou mais visíveis para todos os médiuns que conseguem ver, são esses 7 chakras aqui. Certo? Eles são todos interligados, tá vendo os fiozinhos assim? Se eu bagunço um deles, eu bagunço todo o sistema. Porque um vai socorrer o outro vai socorrer o outro vai socorrer... Eu vou bagunçando um por um. E aí vem aquela coisa, mas eu comecei um negócio e não deu certo. Estou querendo fazer outra coisa, não dá certo. Estou querendo fazer outra coisa porque eu desarmonizei isso aqui. Certo? Então eu tenho que procurar harmonizar isso aqui em mim para poder, certo, estabilizar o meu eu espiritual dentro do meu eu físico. Certo? Para isso que tem essas rodinhas aqui. Cada uma delas tem uma quantidade de pétalas diferente. Essa aqui para o hinduísmo é o lótus da 1000 pétalas, certo? Que é o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco. Não estou enxergando. É o gástrico, né? Gástrico. O esplênico. Gástrico, o esplênico Genésico. e o genésico, certo? Todos eles têm função ativa. Nós recebemos do Pai Celestial as energias, certo? Só que elas são sutis a um ponto que o corpo nosso não capta. Então ela vem no nosso perispírito e o perispírito transmite para o nosso corpo físico. Certo? Aqui está. Parece que está tudo engatilhado. Não é? Aqui somos nós, a imagem e a semelhança de Deus. Somos uma flama, uma centelha luminosa. Certo? Dá para ver daí? Vocês conseguem ver? Né? Aqui é o nosso perispírito, é onde está localizado essa belezura aqui.
certo? É uma das funções, certo? Que tem outras, certo? E aqui somos nós encarnados, certo? Então, para mim receber do Pai Celestial, eu recebo aqui no Espírito, certo? Que sou eu. Eu automaticamente eu transmito para cá e esse aqui transmite para o meu corpo. Certo? Então vamos lá. Então, e aí, quando nós damos passes normalmente, porque também varia de casa para casa, né? Tem casa que aplica diretamente os fluidos nos centros de força, tem casas que movimentam as mãos pelo corpo todo, mas nós normalmente aplicamos no topo da cabeça, né, que é o chakra principal. Os fluidos penetram por ali e eles vai se espalhando de centro de força a centro de força, vai automaticamente equilibrando. E nós damos o passo lá dentro e colocamos a luz verde, né, normalmente. Porque assim, durante a anamnese que o seu Cláudio faz, ele vai percebendo qual é a luz indicada, né, para o seu fortalecimento energético. Mas normalmente a gente utiliza a verde, que é do chakra cardíaco. O esplênico. Né? Não, o verde. Esplênico? É, o esplênico, está trocado aqui. Está trocado esse aqui com esse. Está fora de cor aqui. Mas o verde é o esplênico e o vermelho é o genésico. Então, porque é o que normalmente todo mundo precisa, né? É onde mais se desarmoniza no nosso dia a dia. Eventualmente, o seu Cláudio às vezes manda botar uma amarela, que depende da pessoa, a violeta, né? Então, tudo varia. E essas luzes, ela funciona para estar ali te auxiliando nessa energização e, ao mesmo tempo, agindo assim sobre você, te trazendo paz, te trazendo revitalização, está potencializando, né, o passe que foi ali transmitido pelo amigo espiritual, conjuntamente com o médium passista que está ali com você. Aí você fica durante uns minutinhos, 15, 10 minutinhos, dependendo também, né, da anamnese feita pelo seu Cláudio, que isso nós chamamos de tratamento energético, né? Mas esse tratamento normalmente ele tem uma sequência, né? Porque assim, não pode quebrar o tratamento, porque senão vai ter que recomeçar. A gente precisa sempre ter essa sequência para ter esse fortalecimento, para a gente estar ali equilibrando, né, as forças energéticas dos seus centros de força, para estar auxiliando ali na superação dos seus desafios, seja físicos, seja emocionais, seja psíquicos. Porque quando nós caímos num problema, não é assim. Vamos dizer, eu estou com um problema, não saiu, puf, caiu. Ele vem se acumulando devagarzinho, vocês já perceberam? Eu começo bem sutil, bem devagarzinho, bem devagarzinho. E para retomar, também não vai ser abrupto. Vai ser no mesmo passo que ele, vamos dizer assim, no mesmo passo que a plantinha cresceu, ela tem que ser reduzida. Certo? Bem lentamente, bem lentamente. Por isso tem que haver uma frequência, certo? Para que nós possamos nos equilibrar. Não é que isso é melhor que o outro. Isso aqui, eu vou lá, não preciso tomar mais meu remédio. Não, nada disso. O remédio é essencial. Nós não somos profissionais da saúde. Se está tomando um remédio, você continue a tomar. Quando o seu médico falar pare, aí é com ele, tá certo? Nenhum de nós que não somos facultativos ou médicos, sei lá, não podemos tirar remédios de ninguém. Mas eu vou parar por minha conta. Não faça isso. Eu estou me sentindo bem, vou parar. Não. Vai conversar com o seu médico e depois aí você se entenda com ele para parar ou não. Né? Porque às vezes muitas pessoas começam a melhorar, né, se sentir bem, começa a ter uma nova vitalidade. Eu não preciso mais do remédio, vou só lá na energização. Não
né? Isso é muito importante que se fala. Aquilo que você vem tratando, continue tratando. Aqui é vamos dizer assim, é um aditivo, é algo a mais que se põe em cima do remédio para que você se fortaleça. Sim. E é importante dizer também, né, que é como eu falei, ele é um complemento. É um complemento. E como o seu Cláudio já falou desde o início, esse tratamento ele age no perispírito, não é diretamente no físico, né? Que muitas vezes vem pessoas para o tratamento, né, e falam, ai, faz o passe aqui na minha perna, porque a minha perna é que está doendo. Não é assim que funciona, né? Porque o passe, ele atua, o passe, a fluidoterapia atua no perispírito. Então é de dentro para fora, né? O que atua diretamente no físico é os remédios físicos, né? Então é aquele... O que atua no físico é o físico, é o remédio físico, certo? Né? Aqui vem a energização, certo? Como no passe, ela vem no perispírito, certo? É de perispírito quando se dá o passe numa pessoa, não estou dando o passe no físico dela, certo? Quem está trabalhando no passe ali, ele transmite energias de perispírito para perispírito, certo? Ah, mas é sutil, quase eu não percebo. Exatamente, né? Por isso que é algo que tem que ser continuado, né? Não pode chegar lá, vou fazer 2 sessões, vamos dizer, de fluidoterapia, já fiquei bom. Não é assim, certo? Precisa mais alguma coisa em cima disso, ok? E nas anamneses, quando o seu Cláudio chama para conversar, ou vem conversar e ele vai indicar o tratamento, ele sempre indica uma coisa que também é muito importante, que é o Evangelho no lar. Porque assim, não adianta a gente vir aqui esporadicamente só para tomar um passe e ir embora. Por quê? Porque o passe, ele é uma coisa ali paliativa. Você senta ali, recebe as energias e sai daqui super bem. Nossa, eu me senti super bem. Ai, eu vi muita luz. Ai, eu me senti leve. Só que quando você sai daqui, você fala um palavrão ali na esquina, o efeito do passe já é cortado imediatamente. Então, assim, a gente precisa também trabalhar no nosso equilíbrio, né? E quando a gente indica o Evangelho no lar, é justamente isso, para a gente já estar sintonizando com essas forças benéficas. A gente está ali auxiliando os bons espíritos que convivem com a gente a estar conosco nesse tratamento, chamando, né, na verdade. Quando a gente faz o Evangelho no lar, nós estamos chamando os bons, né, e excluindo os maus. Então é por isso que a gente sempre indica o Evangelho no lar, porque você vai estar ali higienizando sua casa, higienizando sua mente, convidando para o seu lar os amigos realmente espirituais, trazendo luz para sua casa e para a tua mente, porque isso é um complemento, a mais para estar prolongando o efeito, tanto do passe quanto da fluidoterapia. E como cada chácara desse aqui, ou cada centro de força desse aqui tem uma cor, geralmente nos é intuído pelo amigo espiritual a trabalhar essa cor. Por isso que cada um, vamos dizer, tem pessoas que vai no azul, tem pessoas que vai no amarelo, como a Mari falou, tem pessoas que vai no verde, tem pessoas que vai no roxo, tem pessoas que vai no lilás, e daí para frente. Porque cada um tem uma necessidade. Então eu tô com problema de sentimento, de coração, vamos falar assim. Eu não vou poder pôr um vermelho lá, porque o vermelho é do genésico, certo? Que é da parte, vamos dizer assim, sexual minha. E eu estou com problema no coração. Que efeito vai fazer de um no outro? Certo? Então nos é intuído uma cor para que a gente, pelo problema, por aquilo que se destaca ali no momento, a trabalhar determinada cor. Certo? Então, a primeira cor
que a primeira coisa que nós desenvolvemos é a parte do estômago, certo? A parte gástrica. Então, essa cor é a mais forte, é o equilíbrio de todas elas, né? E juntinho dela está a parte cardíaca, que é a parte das emoções, que é o coração. Então, vejam, se eu, vamos dizer, destrambelho o coração aqui, estou morrendo de amor por alguém, certo? Seria bom, né? Mas depende de que tipo de amor também, né? Estou morrendo de amor por essa pessoa. E aí eu não tenho outra visão no mundo. Aí começa a vir os problemas. Começa a destrambelhar aqui, certo? Né? A dar uns tiltzinhos assim, certo? E eu começo, poxa. Começo a questionar. E aí o que acontece? Quando eu me perco nas minhas emoções, eu destrambelho a parte espiritual naquele setor, ou no setor que eu tenho mais fragilidade. Cada um de nós tem um ponto fraco, vamos dizer assim, tem uma fragilidade maior em determinado local, certo? Uma no olho, outra no... Bom, cada um tem um. E eu destrambelho aqui. Daqui ele reflete aqui. Certo? Então, por isso que a gente tem que revigorar certas energias para que nós possamos equilibrar determinados setores do nosso corpo. Por isso, cada cor tem uma função, tem um objetivo, que é esse, vamos dizer assim, equilibrar determinado centro energético que nós temos. Né? Não é fácil, porque do mesmo jeito que eu me desequilibrei sem perceber eu vou estar arrumando. Mas desde que eu tenha persistência, vamos dizer assim, no remédio que eu estou tomando lá dentro. Tá certo? Se eu chegar lá dentro, eu estou pensando no jogo, estou pensando no final da novela, estou pensando na briga com a vizinha, estou pensando na condução que eu vou pegar amanhã, não está fazendo efeito. Ali dentro eu tenho que pensar em mim, né? Nesse tratamento eu tenho que ser eu e Deus, eu e Jesus, certo? E só, certo? Porque se eu pensar em outras coisas, praticamente eu vou ficar ali um tempo parado, refletindo. Vejam, a gente não tem tempo para nada, né? Mas quando a gente para, né, senta na cama e fica sentado lá um pouquinho, olha como a cabeça faz, não faz assim? Pelo menos a minha faz, sabe? Né? E aí quando eu estou no sossego ali, estou na paz, chega aqui, percebem a paz que bafeja sobre nós? Aí eu sento ali, aí vem o jogo, vem a novela, vem o serviço, vem o que eu vou fazer amanhã, vem a roupa que eu tenho que passar, a roupa que eu tenho que lavar, a panela que ficou para lavar, vem tudo naquele momento ali. Então tenho que deixar isso de lado, pensar só em nós, no meu tratamento, naquilo que eu preciso para mim. Então, nesses momentos de tratamento lá dentro da fluidoterapia, é importante que a gente desligue o celular, né? Como a senhora Cláudia falou, assim como a gente pode ficar pensando no jogo, na novela e no problema que está lá fora, a gente muitas vezes se distrai olhando a tela do celular, né? E a sua atenção tem que estar em você, né? Nessa conversa íntima sua com Deus, falar intimamente, rogar ali o seu equilíbrio, a sua cura, sentir ali a presença do seu amigo espiritual, que ele também está perto de você, te passando os fluidos espirituais necessários para você, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que é nos concentrar, mentalizar ali, desligar o celular, deixar para depois, porque este é um momento só para você,
E muitas vezes a gente entra aqui dentro para sentar aqui nessas cadeiras, fechar os nossos olhos, respirar calma e tranquilamente e pedindo a Deus paz e serenidade. Porque assim, ao entrar aqui dentro, nesse silêncio, nossa mente já fica pululando, né? E é o momento então da gente tomar conta de nós mesmos, né? E trabalhar ali o nosso equilíbrio. Esse trabalho começa desde o primeiro passo aqui dentro. Desde a primeira sentada que a gente dá lá fora, a gente já vai apaziguando, né? Acalmando, conversando calmamente, tranquilamente, num ritmo, num volume não muito alto também, para não incomodar aqueles que estão aqui em prece, em oração, porque este momento é de encontro eu, você e a espiritualidade maior, né? É um momento de encontro espiritual. Deu para entender bem? Alguma dúvida? Não? Então, quem vai fazer a cromoterapia em nós? A fluidoterapia parece brincadeira, mas é algo sério. Suponhamos que uma pessoa esteja passando por determinada dificuldade e nos é intuído falar sobre essa dificuldade com a pessoa, né? Alguém já falou dele para mim, alguém já veio aqui e caguetou tudo, certo? Não é, gente, às vezes a palestra mesmo, às vezes a palestra aqui serve para determinada pessoa, não, falou e olhou para mim, é lógico, eu estou olhando para todo mundo. Quem está aqui está olhando para todo mundo, tá certo? Não é específico, eu vou fazer uma palestra determinada para a Regina, as duas Regina aí. Ó, já é duas, não é nenhuma. Né? Eu estou aqui. Né? Vejam, não é assim. Às vezes, aquilo que foi preparado, quando nós vamos fazer uma palestra, uma preleção, nós passamos a semana, pelo menos 2 dias ou 3 dias da semana, buscando dentro da doutrina os argumentos que nós queremos exaltar. Certo? Queremos falar, queremos passar para vocês. E não é naquele momento ou naquele dia, não, ficou pensando naquilo que eu falei, ficou pensando... Não, gente, é o que a doutrina nos expõe, que a gente pode transmitir. Assim também é a cromoterapia, a fluidoterapia, desculpem. Né? Vejam que não é cromoterapia, é fluidoterapia. É um tratamento baseado em cores, certo? Mas não é uma cromoterapia, ok? Quando nós falamos em fluidoterapia, a Mari já ressaltou isso. Nós temos que pensar exclusivamente em nós, no meu problema, naquilo que eu quero para mim. Ah, mas por quê? Porque às vezes quando se faz a palestra aqui, isso aí que ele está falando serve para o fulano de tal, serve para minha vizinha. O que ele está falando serve para o meu tio. Tem que pensar que serve para nós. Pode não servir agora, mas nós já estamos, vamos dizer assim, nos armazenando, nos energizando de coisas que nós podemos enfrentar lá na frente. Certo? Por isso que nós conversamos com vocês, aprendemos e com todos que estão aqui, para que a gente possa entender um pouquinho a nós mesmos também. Ok? Não tem ninguém aqui que é melhor que ninguém. Né? Só nós marcamos um encontro e estudamos para que esse encontro possa acontecer. Certo, Mari? Uhum. Ao horário. Agora tem uma segunda pergunta aqui. Todas as pessoas têm mediunidade? Eu acho que sim. Né? E como sentir, ou desenvolver, ou perceber? Aí, quem vai responder? Todos nós temos o princípio mediúnico. Todos nós, todo ser humano.
Animal não tem esse princípio, porque isso parte do princípio inteligente. Certo? O animal não tem inteligência, ele tem laivos e o instinto. Então, isso aqui é só do ser humano, mediunidade é só para o ser humano. Né? Todas as pessoas têm? Todas. Só que umas têm já um lastro maior e outras têm um lastro menor. Ah, mas eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu não... Né? Como diria o bom italiano, não cheiro nem fedo. Né? E aí? Todos nós temos. Essa pessoa que não percebe, talvez ele tenha uma mediunidade grandiosa sem perceber. Porque é tão natural da gente, tão espontâneo, que nós não percebemos que temos. Certo? Pessoas, existem nós estamos estudando aí, pessoas elétricas. Elas têm a mediunidade e as coisas acontecem sem que ela faça nada. Simplesmente ela. Né? Tem o caso que nós comentamos aqui esses dias, o caso da senhora Blavatsky. Ela foi no Palácio Imperial lá da Rússia e no teto tinha um lustre que dava a impressão de uma aranha, certo? Quando ela entra, essa aranha começa a andar pelo teto desse lustre, certo? Por quê? Porque ela tem essa mediunidade elétrica dentro dela, é intrínseca dela, ela não precisa fazer nada, não precisa nem se concentrar, o que vai acontecendo, vai acontecendo. Certo? E tem outras pessoas que têm que procurar aquilo que está escondido dentro de cada um de nós. É desenvolver? Não. É aprender a usar aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque desenvolvido já está dentro de nós. Eu tenho que aprender a usar isso de alguma forma para ser útil para alguém à minha volta. Isso é a mediunidade. A mediunidade se dá nos mínimos detalhes. Não é assim tão espontâneo. Vejam, quantos Chico Xavier nós temos? Temos ou tivemos? Certo? Quantos Arigó nós tivemos? Certo? Quanto Peixotinho nós tivemos? Certo? Então é um a cada lapso de tempo grandioso. Certo? Quantos Divaldo nós temos? Ou tivemos, que o Divaldo também já foi, né? Já está no mundo espiritual. Quantos Divaldo nós tivemos junto? Veja, era um só, certo? São os avatares que vêm aqui para nos ensinar que nós podemos fazer também. Então, cada um vai encontrar em si um jeito de auxiliar a si mesmo, auxiliando os seus irmãos de jornada. Né? Lógico, precisa estudar, precisa conhecer, precisa querer fazer, querer ser. Aí a coisa acontece. Né? Como sentir ou desenvolver, ou perceber? Aí com você. É que, como o Sr. Cláudio falou, como ela é orgânica, né? Todo mundo tem, muitas vezes a gente utiliza dela sem saber, né? Então, às vezes, a gente precisa olhar para dentro da gente, olhar para as nossas ações, nossos pensamentos, e o que a gente está fazendo. Porque muitas vezes você mentaliza alguém, manda lá uma vibração, a pessoa fica feliz, né? Aquele peso todo que a pessoa estava sentindo saiu. E você só mentalizou a pessoa ali e já aconteceu. Isso é o quê, né?
Então, muitas vezes as pessoas fazem preces, fazem mentalizações, desejam boas vibrações, e essas vibrações, elas chegam e envolvem essas pessoas. E a pessoa faz sem perceber, né? Então, é prestar atenção realmente em nós mesmos, no que nós estamos fazendo, para a gente ver ali os nossos diferenciais, né? Como diz lá no Evangelho, os nossos dons, os nossos talentos, que estão dentro de nós, mas muitas vezes a gente não enxerga, a gente não percebe, utiliza sem perceber, né? Ou então eles estão ali adormecidos e a gente não utiliza por falta de conhecimento, porque a gente não vai buscar, a gente não vai procurar. Já aconteceu com vocês? Nossa, mas eu falei isso? Tem certeza que eu falei isso? Se já aconteceu com vocês? Né? Eu pensei que era só comigo. O que é isso? São os amigos espirituais que estão agindo para que nós usássemos tal ou tal palavra, para que nós usássemos tal ou tal sentimento em prol daquela criatura, né? Vejam que nós somos atuados. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, desse livro aqui, pergunta se os espíritos interferem na nossa vida. Certo? Resposta: muito mais do que pensais. Às vezes, vós agis por eles. Certo? Então vejam que essa mediunidade, ela está implícita em todo mundo, em todos os habitantes, em todo ser encarnado que está aqui. E desencarnado também. Porque isso continua, não é que parou aqui. Certo? Quando nós passarmos para o outro lado da vida, nós também vamos ter essa atuação mediúnica no plano que nós estivermos, onde nós estivermos. Vamos aprender a usar mais e mais. Porque isso é o quê? É um preparatório que Deus pôs nas nossas mãos para um futuro distante. Que esse contato mediúnico vai ser natural. Né? Quando? Deus sabe. Né? Mas um dia será. Então, vamos ter que aprender a usar isso no nosso dia a dia. Como eles nos ajudam, nós os ajudaremos também de alguma forma. E nós temos que aprender, porque já pensou se nós desencarnássemos aqui? E vamos para o lado de lá da vida, que é aqui, certo? E chegar lá eu vou ficar assim, ó. Não sei fazer nada, não posso ajudar, não posso auxiliar, não posso fazer nada. E aí? Tá certo? Eu sou uma árvore já seca da raiz. Não é assim? Não serve para nada. Tá certo? E muitas vezes nem para pôr fogo, porque ela está tão apodrecida que nem para pôr fogo não serve. Não é assim? Né? Então nós precisamos desenvolver em nós, como essa senhora que eu falei, ela nem percebe que tem aquilo lá e faz as coisas acontecerem. Certo? Então, é isso que nós temos que aprender. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu sou tão lesado, como se diz hoje, né? Que não sei fazer isso. Nós temos que pensar na parábola dos talentos que Jesus nos ensina, certo? Para um ele dá 1 talento, para outro ele dá 3, para outro ele dá 5. Para quem deu 3, para quem o Senhor deu 3, ele multiplicou esses talentos. Para quem ele deu 5, ele multiplicou esses talentos. Para aquele que ele deu 1, ele achou que aquilo não era nada. Ele foi lá e enterrou o talento. Não foi isso? Não está assim nas nossas escrituras? Ele enterrou aquele talento. Certo? Então,
Para quem tem, muito lhe será dado, se lhe será acrescentado. Para quem não tem, até o que tem lhe será tirado, porque não soube valorizar esse único talento. Como é que eu vou te dar 2 depois, se você não sabe utilizar 1? Certo? Então, por isso que tem a mediunidade, para a gente aprender a usar os talentos que Deus nos deu. Está dentro de nós. E nós temos que aprender a utilizá-los no nosso dia a dia. Às vezes eu penso, não sei se é. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. A gente que é médico, né? Mais, vamos dizer assim, mais avançado. Mas às vezes só aquele abraço já reconforta a pessoa se sente bem. Às vezes isso acontece muito comigo, que às vezes as pessoas param e ficam falando sobre a vida delas, o que está acontecendo. Eu ouço porque eu acho que eu estou aqui para isso também, auxiliar as pessoas e ouvir. E às vezes a gente nem precisa falar nada, só o fato da pessoa desabafar com você já. É parte da mediunidade de nós todos. Ok, pessoal? Alguma dúvida, por favor, não fiquem na dúvida, escrevam, se comuniquem conosco. Se não querem, escrevam as perguntinhas, coloquem lá. O Eduardo não vai ler nenhuma lá escondido. Né? Com certeza. Né? Tá bom, pessoal? Ficamos felizes por quem trouxe as perguntinhas para nós e agradecemos do fundo do coração, que é isso que faz com que nós nos movimentemos também, buscando compreender tudo aquilo que nós vivemos. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar? Então, neste momento, eu convido a todos a continuar com esses pensamentos elevados. Vamos agradecer ao Pai Celestial por este encontro, agradecer por nossa vida, por este momento. Vamos unir as nossas vozes e os nossos corações em grande agradecimento, encerrando a nossa noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança nos unindo, nos fortificando e nos guiando, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Que a paz seja sobre todos. Uma ótima noite a todos, que Jesus vos guie de regresso aos vossos lares, que a paz vos acompanhe durante toda a semana. Que Deus abençoe a todos. E quem